Graça e paz, povo de Deus, nação santa, líderes, Timóteos, membros de célula, anfitriões. E nós vamos aprender esses termos todinho durante o nosso vídeo, tá bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente está falando sobre as questões da célula. Vamos falar o que fazer e não fazer. E depois vai botar no comentário aqui o que você já sabia e o que você não sabia. Entendeu? Para mim saber como tá o seu esquema aí com as suas células, tá bom? Então, o nosso tema, sem mais demora, nosso tema é o que fazer e não fazer, tá bom? Nós vamos aprender o que fazer e o que não fazer. Mas antes, eu quero me apresentar. Meu nome é Márcio José, sou um dos pastores do Ministério Colheita, discípulo do apóstolo Arcélio e da Márcia Daniela. Fui ganho através dessa ferramenta poderosa, como tantas outras que existem, essa ferramenta chamada célula. Foi através dela que, com 30 anos de idade, eu tive acesso a esse mundo maravilhoso chamado Reino de Deus. Fui salvo, liberto, desencapetado e tudo mais através de uma célula, tá bom? Então, o que fazer e não fazer na célula? Antes da gente continuar, compartilhe isso no seu grupo de célula, compartilhe com seus líderes, compartilhe com seus membros, para que todos fiquem na mesma linguagem, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, mudança de dia e hora. É terrível esse negócio. Evite mudar constantemente o dia e o horário da sua reunião. Tem pessoas que não gostam desse negócio. Tem pessoas que gostam de previsibilidade. Eu sou uma delas. Eu gosto de saber a hora que chego, a hora que saio. Eu gosto de saber o dia e a hora. Defina um dia, o que fazer. O que não fazer? Evite mudar constantemente o dia e o horário da reunião da célula. Se a sua célula é terça-feira, seja terça-feira até Jesus voltar. Se sua célula é terça-feira às 19, continue às 19, a não ser que toda a célula vai ser beneficiada e vai haver um maior crescimento se você fizer a mudança. Mas não pode estar fazendo mudança todo dia, toda hora, toda semana, tá bom? Então, qual é a aplicação prática para a gente aprender? O líder deve sempre comunicar com clareza e antecedência o dia e o horário estabelecido da célula aos membros, sem toda hora mudar. Tem gente que não gosta de mudança. Fez sua célula, tem gente que desiste de célula. Eu, como pastor, já vi muitas coisas. Já vi um cara falando que não vai mais na célula porque o líder dele mudava de célula toda hora. Muitas vezes é desculpa, muitas vezes pode ser verdade também, tá? O que não fazer? O que fazer e não fazer na célula? Mudança de dia e hora. Qual outro ponto? Monopolizar a conversa. Não fazer. Evite que uma única pessoa domine a discussão, impedindo a participação das outras pessoas. Você tem que cuidar da sua célula. Quando está dando a palavra, tentar evitar que todo mundo fala, senão vai terminar 10 horas depois. Mas se alguém falar, permitir que todos os demais falem. Incentive, o que fazer? Incentive um ambiente participativo, dando espaço para que todos compartilhem. Aplicação prática. O líder pode direcionar perguntas abertas e encorajar os mais tímidos a se expressarem. Qual é outra coisa para fazer e não fazer? Para não fazer, ignorar os visitantes. A célula existe por causa do novo. Então dê atenção para o novo sem esquecer quem já está lá também um tempo. Não fazer. Não deixe de dar atenção especial aos novos participantes, evitando que os sintam excluídos. Fazer. Dê boas-vindas calorosas e crie um ambiente acolhedor junto com a sua equipe, junto com os demais membros da célula. Então, qual a aplicação prática para isso? Sempre tem alguém responsável por recepcionar os visitantes e apresentar o grupo. Eu sempre faço isso na minha célula, para que a pessoa se sinta inserida, que a célula existe ali por causa dele, para que ele conheça Jesus, tá bom? O que fazer e não fazer? Fugir do propósito espiritual. Transformar a célula apenas um encontro social. O objetivo da célula não é um encontro de jogar pôquer, sinuca, não. O objetivo da célula é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, o que tem que fazer? Mantenha o foco em Deus, na palavra, no discipulado e no ganhar pessoas para Jesus. Aplicação prática. Inicie sempre com oração e termine com a aplicação prática dos temas abordados também. A célula tem que ter uma lógica, porque a palavra está sendo dada também. O que não fazer?
Permitir discussões contenciosas. Permitir debate que pode causar divisões ou desconforto. Cuidado com esse negócio de debate de política dentro de célula, de time de futebol. Se houver um ambiente propício, harmônico, compreensível, tudo bem. Se não, evite. O que fazer? Estimular diálogos saudáveis e edificantes. Se surgirem assuntos polêmicos, o líder deve conduzir com sabedoria e respeito, tá bom? O que fazer e não fazer na célula? Negligenciar a preparação. A célula não acontece no dia, a célula acontece antes do dia da célula. Durante a semana antes da célula, eu tenho que estar me preparando. Eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar chamando as pessoas. Não fazer, improvisar o conteúdo da célula sem planejar, não ler o boletim, não estudou a palavra. Fazer, estar bem preparado e organizado para conduzir a reunião do início ao fim. Agora, qual a aplicação sobre isso? O que a gente tem que fazer? O líder deve estudar previamente o boletim e organizar o tempo da reunião, tá bom? O que fazer e não fazer na célula? Desrespeitar o tempo alocado. Se você combinou um horário, cumpra. Minha célula começa às 19h30, eu dou 5 minutos de tolerância às 19h35 e termina 1 hora exato depois. Para que a pessoa saiba que depois pode sair naquele horário. Se ela quiser ficar depois, aí não tem problema. Não há problema. Estender a reunião além do combinado. Deixe um gostinho de quero mais. Fazer, respeite o horário e manter a objetividade. Aplicação prática para isso. Utilize um cronômetro para gerenciar cada etapa da célula. Se organize para que a célula termine no horário devido, tá bom? 3, 4 horas de célula, isso é maluquice. Célula de multiplicação, no máximo 1 hora, tá bom? Forçar participações. Tem pessoas que são tímidas. Eu tenho meninos que eles vão perdendo a timidez no decorrer, porque minha célula é muito divertida. Mas isso é com o tempo, Obrigar os membros a falarem se não estiverem à vontade. Se a pessoa não quiser ler a Bíblia, não quiser orar, tudo bem. Criar sempre um ambiente de liberdade e respeito. Qual a aplicação? Permita que a participação aconteça de forma natural e voluntária. O que fazer e não fazer na célula? Focar em assuntos seculares. Pode ser feito depois, pode ser feito antes. A gente sempre marca um cafezinho antes da célula começar, que a gente pode falar de outras coisas, tá bom? Não fazer, direcionar a reunião para temas que não edificam espiritualmente. Fazer, manter o foco na palavra e no discipulado. Aplicação. Caso o grupo desvie do tema, traga a conversa de volta por propósito, para o estudo, para a palavra daquele momento, tá bom? O que fazer e não fazer na célula? Criticar outras igrejas e denominações, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para que isso? Pode chegar uma pessoa de outra denominação desviada, pode chegar outra pessoa de outro credo. Então não precisa fazer isso não, você tem que falar só de Jesus, tá bom? Se você até agora identificou alguma coisa que você não faz, ou faz, coloca aí no comentário. Ou que você não sabia, coloca nos comentários aí. Não fazer, falar mal de outras igrejas ou pastores. Fazer, cultivar respeito por toda a comunidade cristã. Como fazer isso? Se alguém fizer um comentário negativo, o líder deve intervir de forma amorosa e direcionar o foco para a pessoa chamada Jesus Cristo. O que fazer e não fazer? Na célula, subestimar a importância da oração. Orar é importante. Eu não começo a célula sem que a gente ore. Adore e ore. Minimizar o tempo de oração. Sempre tem um tempo de oração na sua organização da sua célula. Depois eu vou criar um vídeo falando sobre como dividir o tempo, certo? Valorizar a oração como parte essencial da célula. Que eles tenham um tempo para orar por eles, que eles tenham um tempo para orar para a família, que eles tenham um tempo para orar por o que eles precisam. Eu, no meio do louvor, eu paro o louvor e digo, vamos orar agora. Você vai orar porque você precisa, você vai orar agora para sua família e você vai orar por tudo mais que você acha necessário. E acabou. Então reserve um momento especial para oração, intercessão, orar por 3 pessoas, orar pelo outro, né? E agradecimento a Deus, tá bom? Qual o próximo ponto de fazer ou não fazer na célula?
É ignorar feedbacks, retorno, resistir a sugestões e críticas construtivas. Você é um líder de célula, aprenda com quem já está na frente. Você precisa estar aberto a melhorias e adaptações. Ó, aplicação prática. Pergunte ao seu líder, que é o supervisor, é o líder da macro, como a célula pode ser aprimorada, divida com ele para que ele possa te ajudar, tá bom? Próximo ponto. É o que não fazer. A célula, o objetivo é multiplicar, resistir à multiplicação. Tem que motivar o povo da sua célula, para multiplicar. Impedir que a célula cresça e se multiplique quanto necessário. Isso é um erro. O acerto. Encorajar novos líderes e novas células. Isso é o acerto. Como praticar isso? Quando a célula estiver grande, treine um novo líder. Inicie outra célula. Motive sempre todos a trazer convidados, porque esses convidados vão se multiplicar com a outra célula com quem trouxe eles. Nós vamos ter um vídeo sobre isso também. Chegamos já à metade do caminho, segura aí. Vamos ver que tem mais. Enquanto isso, curte, compartilha, comenta. O que você tem aprendido, o que você aprendeu, comenta aí o que você aprendeu e o que você não sabia. Vamos continuar? Já estamos chegando ao finalzinho. Orar em línguas estranhas. Imagina só, o novo convertido entra lá e começa a ver todo o povo lá da célula, ele vai se sentir estranho. Se todo mundo da sua célula já é crente e não chegou nenhum visitante, tudo bem, mas não faz sentido a célula de multiplicação. Use isso na célula de edificação. Usar oração em língua na célula, pois o novo convertido pode não entender. E o que fazer? Orar de forma que todos compreendam e participem. Qual é a aplicação para isso? Ensine sobre os dons espirituais de maneira equilibrada e edificante. Ensine os dons, não há problema. Tá bom? O que fazer e não fazer na célula? Dar uma palavra diferente do boletim. Para que toda a igreja tenha a mesma linguagem, saiba o que está acontecendo, o boletim tem que ser passado de forma igual. Eu estou dando um pause aqui para que você entenda. Eu posso pegar a palavra, vou te dar um exemplo aqui. O apóstolo, o pastor, o líder, você recebeu aqui uma palavra do boletim da igreja para falar sobre batismo. Só que todo mundo da sua célula já foi batizado. Então eu pego essa palavra que é usada para o novo. Se está falando no boletim assim, quais motivos de ser batizado? Todo mundo já foi batizado. E o que eu falo? Gente, nós precisamos ensinar o novo o motivo de ser batizado. Vocês já foram batizados, então eu pego essa palavra e uso para motivá-los a fazer discípulos, entendeu? Eu posso ajustar a palavra para a realidade da minha célula. Olha só, criar um ensino diferente do boletim. Para que você vai dar um ensino diferente? Você pode ajustar e adaptar. Seguir o boletim, podendo adaptá-lo, como eu disse, à realidade da célula sem perder a essência da mensagem. Como eu vou fazer isso? Qual a aplicação sobre isso? Leia antes e planeje como aplicar o conteúdo para o seu grupo, para a sua célula. Caso Deus tenha te dado uma palavra, avisa o seu líder, ele não vai impedir não. Autorizando, mas sempre inclua a palavra do boletim, tá? Mesmo que eu for dar uma palavra, meu líder, meu pastor me liberou, eu tinha uma palavra rema para minha célula. Ninguém vai te pedir não. Você informe com respeito e reconhecimento da autoridade que está sobre você, e logo depois você dá um resuminho do boletim, não há problema. Isso é uma exceção, né? Vai ser o ano inteiro você dando as suas palavras e não dando boletim, tá bom? Isso aí também é um erro. O que fazer e não fazer na célula? Receber dízimo e primícia na célula, não tem autorização para isso. Dízimo e primícia é na igreja. A oferta da célula, com o envelope da célula, com controle, com a assinatura do Timóteo e do líder, tudo bem. Não fazer, coletar dízimo e primícias na célula. Fazer, ensinar que essas contribuições devem ser entregues na igreja. Tá bom? A aplicação prática, oriente os membros a fazer suas primícias dízimo diretamente na igreja ou via Pix da igreja. Oferta da célula deverá ser feita em todas as reuniões com controle do envelope de célula, tá bom? Convidar crente de outras igrejas. Para que você vai fazer isso? Para que você vai fazer isso? Pescar no aquário dos outros, para quê?
Isso aí vai trazer problema. Isso aí deixa lá, deixa a pessoa lá. Deixa quem tiver lá, para que a pessoa possa ser instruída aonde Deus colocou. Aprenda que a cela é para chamar desviados ou para chamar pessoas que não conhecem Jesus. Então, convidar crente de outras igrejas, não faça isso. Né? Chamar membros de outra igreja para a cela, não faça isso. O foco da cela deve ser alcançar novos convertidos e desviados. Aplicação prática. Direcione os crentes para a sua igreja de origem e concentre nos que precisam ser discipulados. Concentre nas pessoas que precisam de Jesus, tá bom? O que fazer e não fazer na célula? Não motivar a igreja em seus eventos. Você tem que motivar as pessoas no encontro, a Universidade da Vida, as festas bíblicas, se tiverem, a todos os eventos da igreja. Deixar de incentivar a participação nos cultos, principalmente, eventos e cursos da igreja. Claro, vai ter pessoas que vão ter dificuldade, a princípio, de ir na igreja, mas sempre motivar. O que fazer? Estimular os membros a crescer espiritualmente, se envolverem na igreja, em tudo. Como fazer isso? Dê aviso sobre eventos e encoraje-os na participação, tá bom? O que fazer e não fazer na célula? Uso de roupas inadequadas. Vestir-se de maneira inadequada ao ambiente da célula. Isso é para o líder. Isso é para o líder. Usar roupas limpas, apropriadas, lembrando que representamos um reino, uma igreja e uma comunidade, tá bom? Aplicação sobre isso. Vestimentas podem influenciar na receptividade das pessoas e na atmosfera da célula. Serve também para a sua postura e linguagem. Falta de gerenciamento. O que fazer e o que não fazer? Falta de gerenciamento na célula. Falta de gerenciamento na reunião. Então você precisa entender, delegar a condução da célula para outras pessoas sem o preparo ou uma pessoa estranha. Quem tem que dirigir a célula é você. O líder deve gerenciar o tempo, as conversas e a condição geral do encontro. Entendeu? Do encontro. Aquele encontro que vocês estão tendo lá, quem deve gerenciar, aquele encontro lá naquela 1 hora na célula, quem tem que gerenciar é você. Aplicação prática. Tenha um roteiro estruturado, mantenha o foco nos objetivos da célula. A condução da célula é apenas autorizado para o líder da célula. O líder da célula que é responsável por todo o andamento da célula. Próximo ponto. O que não fazer. Não fazer oração intercessória. Não orar pelos presentes nem pelos perdidos. O líder tem que orar também. O líder, o que fazer? O líder deve orar pelos presentes, envolver todos a orar, pelo menos por 3 pessoas na célula. Aplicação prática. Separe um tempo na célula para oração de 3 pessoas, pelos presentes e sua família. Sua família. Tá bom? Por todos. Ore por todos. O que fazer e não fazer na célula? Não criar um ambiente de amizade. Faça amigos, torne todos os membros amigos, seus e um dos outros. Não criar um ambiente onde haja amizade. O líder deve se tornar amigo de todos, envolver todos para que sejam amigos. Aplicação prática. Sempre que possível, o líder deve fora da célula, criar com cada membro um elo de amizade, onde o foco seja servir, estimulando toda a célula a fazer o mesmo. Tenha conversas fora da célula. Tenha reuniões fora. Crie um vínculo de amizade. A amizade demora e vem com o tempo. O que fazer e não fazer na célula? Expor discípulos. Nunca revelar conversas privadas dos membros durante a célula ou usar exemplo com essa conversa. O líder deve ser um beco sem saída, garantindo que tudo que for compartilhado com ele permaneça em sigilo, gerando assim confiança e transparência. Aplicação. O líder deve estar sempre disponível para ouvir os membros,
respeitando sua liberdade de compartilhar ou não as suas questões pessoais. Não force nada, não force transparência, tá bom? Não force isso. O que fazer e não fazer na célula? Usar a célula para expor sentimentos pessoais. Guarde seu coração, ouviu? Você não está lá para expor teu coração. Você não está lá para reclamar. Você está lá para direcionar e ajudar as pessoas que necessitam. Nunca reclamar da ausência de membro. Foque em valorizar aqueles que estão presentes. O líder, o que fazer? O líder deve estar sempre usar palavras que edifiquem e motivem, em vez de causar tristeza ou desânimo. Como fazer isso? Utilize a célula para transmitir encorajamento, apoio, evitando desabafos pessoais ou críticas a outras pessoas, tá bom? Cuidado com azedume. Relatório. Não entregar relatório. O que não fazer? Não entregar. Não informar nada ao líder e não preencher o relatório de célula. O que fazer? O líder deve sempre informar ao seu líder, que está sobre ele, o desenvolvimento da célula, os resultados e buscar ajuda e direção quanto necessário. Aplicação prática. Sempre ao final de cada célula, preencher o envelope de célula e enviá-lo para a igreja para controle. Além disso, informar o seu líder via WhatsApp como foi a célula e seu mandamento, mantendo a supervisão sempre atualizada. Você seguindo essas diretrizes aí, meu irmão, minha irmã, a célula se tornará um ambiente saudável de crescimento espiritual e discipulado. Terminamos aqui, porém teremos outros vídeos sobre toda a estrutura da célula e mais detalhes da célula, tá bom? Se você gostou, compartilhe. É importante que todo mundo da sua célula conheça essas diretrizes. É importante você compartilhar. É importante você curtir. E é importante você comentar aqui, me dar um feedback. O que você aprendeu, o que você já faz e não faz, tá bom? Que Deus abençoe a sua célula, que Deus te faça multiplicar, que você tome sua cidade, seu bairro, sua família para Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima. Shalom.